Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a importância do alinhavo para a gente conseguir a perfeição nos laços, tá? Tem muita gente que não tem tanta técnica e acaba fazendo o laço de qualquer jeito, dando os pontos, às vezes um mais próximo, outro um pouco mais distante, não mantendo o mesmo espaçamento entre um e outro, entre um ponto e outro, e acaba deixando um laço feio, né, desmantelado, não fica aquele laço perfeito, tá? Eu fiz aqui já para mostrar para vocês e vou fazer agora na aula esse modelinho de laço. Esse gravatinha eu já deixei pronto para vocês verem a diferença, tá? Olha só, quando você faz o alinhavo, os pontos, né, com o distanciamento certinho entre um e outro, você consegue deixar um laço mais perfeito, mais bonito. Quando você não mantém o mesmo espaçamento, coloca um mais pertinho, outro mais longe, mantém o distanciamento bem incorreto, você deixa um laço feio, tá? Ele não fica um laço bonito. Podem perceber aqui, ó, a diferença entre esse mesmo lacinho, mesmo tamanho, mesma fita, mas você percebe que um laço ele tá mais bonito que o outro, né? E isso faz muitas vezes com que vocês acabem perdendo a venda, porque tem muitas clientes que são muito detalhistas e elas olham a perfeição ali do laço, né? Então, quanto mais perfeição vocês fizerem no laço, mais fácil vai ser de vender esses lacinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como dá a diferença nesses laços maiores também. Laço boutique, laço amora, quando o espaçamento é um pouco maior, né, o laço ele é um pouco maior, ele dá uma diferença grande também na finalização do laço, tá? Às vezes, quando o laço ele é um pouquinho menor, pode ser que não dê tanta diferença, apesar de que aqui a gente nota a diferença, tá? Que esse daqui ele tá muito mais perfeitinho, mais bonitinho, esse daqui ele já tá mais imperfeito, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou fechar aqui esse modelinho e a gente vai fazer juntos aqui os pontos para vocês verem a diferença que dá. Então, eu vou fazer esse primeiro aqui, eu vou fazer ele bem aleatório, sem ver o distanciamento entre um e outro, eu vou fazer qualquer jeito para vocês verem a diferença, tá? Então, eu vou colocar um aqui, aí o dois, ó. Isso também importa, porque tem gente que, quando esses laços grandes, por exemplo, né? Se você pega aqui fora, você já não vai conseguir fazer os gominhos certinho, né? Então, ele tem que vir já pegando essas fitas aqui. Então, ó, vou fazer dois, aí tem gente que vem no três aqui, ó, já bem pertinho. Eles são 6 pontos, né? Então, três, ó, 4. Aí a pessoa às vezes vem lá 5, porque tá quase acabando. Deu um ponto bem maior e finaliza lá com o 6. Na hora de fechar, é claro que ele vai ficar um laço meio esquisito, tá? Vocês não vão conseguir montar ele direitinho, porque ele vai ficar com os gomos um mais distante, um mais próximo. Ó, pode ver que aqui ele passou, ó. Então, ele não vai ficar um laço legal, tá? Eu fiz esse justamente assim, pra vocês verem a diferença. Eu vou passar aqui por dentro, pra gente poder deixar assim pra gente fazer o outro. Tá? Vamos fazer o outro aqui agora bem perfeitinho. É o mesmo modelinho de fita, o mesmo tamanho, o mesmo laço, mas vocês vão ver a diferença que dá vocês mantendo o espaçamento certinho e pegando as pontas certinhas ali do laço pra fazer um laço perfeito, tá? Claro, vocês podem marcar aqui o meio pra pegar certinho, né? Pra não deixar torto. Agora, a gente vem com a outra linha. E vamos fazer um acabamento bem certinho. Se vocês preferirem e tiverem aquelas canetas fantasminha ou aqueles giz, enfim, pode ser até um lápis, uma lapiseira, para ir fazendo os pontos antes, para você manter os mesmos espaçamentos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem que dar 6 pontinhos, então a gente vai pegar um aqui, aí a gente vem aqui já com 2, pegando as duas fitas, 2. Então, esse espaçamento aqui
ele vai ficar em 1 centímetro, praticamente, tá? Aí, a gente já vem aqui e marca o 3. Aí, a gente vem aqui. Tem gente já que no olhômetro já consegue fazer certinho, tá? Tem gente que precisa marcar pra não errar. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 aqui fora. Então, a gente manteve um padrão, manteve o distanciamento bem próximo ali entre eles, pra na hora da finalização a gente conseguir um laço mais perfeito, tá? Tem muitas mamães que são muito detalhistas, que elas reparam em tudo, então se vocês não têm esse alinhavo perfeito, elas já vão ver que o produto não é tão de qualidade, né? E às vezes vocês acabam perdendo venda por não ter um laço perfeito. E isso vai fazer com que vocês consigam vender mais por elas, né, verem que o trabalho de vocês é bem feito, que vocês fazem tudo com capricho, apesar de que vocês podem fazer com capricho assim, mas ele fica muito mais bonito, muito mais delicado quando vocês mantêm esse mesmo distanciamento ali entre o alinhavo, tá? Ó, agora eu vou fechar aqui, vocês vão ver a diferença que fica. Só vou passar aqui a mesma linha aqui dentro, só pra gente... Então, olha só. Aqui, a gente tem o alinhavo certinho, né? O espaçamento certinho entre um ponto e outro, né? Aqui, a gente já não tem, tá? Então, pode perceber que na hora que a gente for fechar esse lacinho, esse aqui não vai ficar legal. Por mais que você tente dar uma ajeitadinha aqui, você vai, né, fazer a finalização aqui no meio, ó, ele vai ficar com gomo meio esquisitinho, longinho, um mais apertado, o outro não. Quer ver? Eu vou mostrar assim, fechadinho. Ó, não sei se vocês percebem a diferença, né? Claro que tem a finalização ainda, mas esse daqui tá muito mais perfeitinho. Por quê? Porque a gente cuidou, a gente manteve o espaçamento, né? Na hora de fechar vai ser mais fácil também. Claro que só tem uma fita, né? Quando faz duplo, às vezes ele consegue deixar mais volumoso, mais bonito ainda o laço, quando vocês fazem com fita dupla. Aqui eu só tô fazendo com uma, só pra mostrar pra vocês. Mas, ó, ainda assim aqui ele ficou, pode perceber que ele ficou um gominho aqui que não tá... E mesmo assim a gente fazendo, né, com o espaçamento certinho. Mas esse daqui, ele ficou muito desengonçadinho, ó. Ele não ficou legal, aqui ficou sobrando mais, não ficou legal esse lacinho. Então, qual que vocês comprariam, né? Se vocês fossem escolher lá numa loja, ou se vocês fossem escolher no Insta, de alguma laceira, qual desses que vocês comprariam?